Mateus 9, a partir do versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, Jesus corria a pé, não algumas cidades, mas todas, não somente todas as cidades, mas os povoados. Então Jesus, ele não se encaixaria nesse conceito que nós temos hoje de evangelismo urbano. Minha igreja é uma igreja urbana. Não existe isso. Onde tiver gente, o Zé da Água vai estar conosco hoje à tarde, no culto das 17, das 19, e ele vai dar o testemunho aqui do que Deus está fazendo no sertão. Mas eu queria só lembrar você uma coisinha simples, porque Jesus diz aí, versículo 37 e 38, vamos ler juntos? E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o quê? Mande o quê? Não manda ninguém para dar ideia. Porque a igreja está cheia de gente com ideia. Deus não mandou você para ficar criticando a igreja. Por isso eu ganhei essa gravata lá da igreja. Isso aqui são ovelhinhas, tá? E eu carrego vocês no pescoço. O sumo sacerdote, na estola sacerdotal, tinha lá as 12 tribos de Israel. Eu já orei por você hoje. Espero que você já tenha orado por mim. Então, na missão de Deus, cada crente é um trabalhador. E não é um trabalhador voluntário. É um trabalhador o quê? Enviado. É muito bom a gente olhar para a igreja como família de Deus, né? Comunhão. Mas nós esquecemos que além disso nós somos trabalhadores. E eu digo sempre aqui quando eu recebo gente, quem não trabalha, dá trabalho. Eu não sei se você sabe, mas eu vou, se você é crente mesmo, porque os trabalhadores aqui não são os pastores não. Todo crente que se converte, ele é um trabalhador na seara de Deus. Mateus capítulo 20, versos 1 e 2. Essa parábola aqui é extensa, mas eu só quero tirar o princípio espiritual que está aí. O que diz? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. Qual é a jornada que é? 4x3? 6x1? O que você acha? Está na moda discutir isso, né? Trabalhadores. Você, quando foi convertido, veja no versículo 2, você teve a sua carteira de trabalho assinada. (22), o que diz aí? E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, o quê? Mandou-os para a vinha. Nós estamos na vinha. Nós somos trabalhadores do rei. E nós temos que colher. Porque você sabe, né? Milton Flávio aqui que planta laranja, quando chega o tempo da colheita, né, Milton? Tem que tirar, porque senão cai, apodrece. Jesus comprou a sua igreja. E Ele quer que a gente então vá trabalhar. Trabalhar. Pastor, como é que é esse trabalho? É um trabalho motivado pelo amor. Hebreus
Hebreus capítulo 6. Veja lá, por favor. Hebreus capítulo 6. Versículo 10. Vamos ler e vamos tomar posse da bênção. O que é que diz aí? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso quê? Veja bem, do vosso cântico. Do vosso quê? Trabalho. Então você faz parte do PT celestial. Desculpa dizer isso. Você não está aqui para criticar, você não está aqui simplesmente para assistir, para consumir. Você está aqui para trabalhar. No outro dia uma pessoa chegou aqui, uma família, e o pai querendo vir para a igreja de Pinheiros, e perguntou: o que é que a igreja de Pinheiros tem para me oferecer? Fez a pergunta para a pessoa errada, né? Eu falei: nós temos aqui picareta, enxada, motosserra. Então todos vocês aqui são trabalhadores do quê? Do rei. Você não sabe, mas você está registrado lá na CLT celestial. Se nós somos trabalhadores, o que é que nós temos que fazer? O óbvio, né? Trabalhar. Trabalhar. Essa palavra trabalho aqui, trabalhadores, Jesus usou para si e para Deus. Ele diz: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele diz: 6 dias trabalharás, no 7º dia você descansa. Você tem um dia para descansar. É o dia que você descansa vindo para a igreja, ouvindo os sermões, as mensagens. Eu cheguei, era 7h30, vou sair daqui hoje 9 horas. Sem salário adicional. Sem insalubridade, porque vocês me contaminam, sabia? Vocês são tudo tóxicos. Preste atenção, veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 16. Vamos ler juntos? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para ficar sentado na igreja, criticando, falando mal, vendo os defeitos da igreja. É isso que tem aí? Vos designei para que vades e deis o quê? Fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça. Então, a missão de Deus, ela é feita na terra pelos trabalhadores de Deus. E você é um trabalhador. Amém? Então não fica aí achando que o trabalho da missão de Deus vai ser feita pelo mundo, vai ser feita pelos anjos. Não. Eu vos escolhi. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, na missão de Deus, nós temos que aprender. Temos que aprender que todos nós somos contratados, somos trabalhadores do rei. Segunda lição, muito importante sobre a missão de Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Por favor, 1 Coríntios capítulo 3. Eu queria que você observasse aqui. Vamos ler juntos versos 4 e 5.
Quando alguém, vamos ler juntos? Bem forte. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, volta o versículo 4, por favor. Quando, pois, alguém diz que é calvinista, ou alguém é arminiano, ou alguém idolatra algum guru religioso, espiritual. Tem isso hoje na igreja? Tem. Vamos lá, versículo 5, 1 Coríntios 3:5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme concedeu a cada um. Versículo 6, vamos lá? Eu plantei, Apolo regou. Veja, irmãos, na missão de Deus, nós somos os trabalhadores. E quando nós trabalhamos, o crescimento vem de onde? De Deus. Quem é que faz a igreja crescer? É Deus. Não sei se você sabia disso. Eu plantei, veja, linguagem agrícola, porque a igreja é uma seara, a igreja é uma roça, e nós somos o quê? Trabalhadores. Jesus ilustra isso lá em Marcos capítulo 4, quando ele conta as parábolas do reino, e ele diz assim, que o reino de Deus é como uma lavoura, e nós trabalhamos e plantamos. Mas uma coisa você não pode fazer, né? Como lavrador. Quem faz germinar a semente e quem faz brotar a planta, quem é? É Deus. O crescimento vem de Deus. Dá uma olhadinha lá, por favor. Em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Marcos capítulo 4, verso 26 a 29. O que diz aí? Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente a terra. Quem é esse homem aqui? É um trabalhador, eu e você. Nós lançamos, a terra é o coração das pessoas. Depois dormisse e se levantasse de noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Isso é além demais. A fecundação da semente, a fecundação da fé nos corações, quem faz isso é Deus. Agora, tem que arar a terra, tem que botar adubo, tem que lançar semente. E esse trabalho não é mecanizado, ele é pessoal. Nós temos que trabalhar. Vocês estão me entendendo ou não? Nós fazemos parte da missão de Deus. Jesus já fez a parte dele. Mandou o Espírito Santo. E aí vem a questão dos trabalhadores, da frutificação do trabalho, do crescimento da missão de Deus. Mas veja lá em Lucas capítulo 24. Lucas é um evangelista completo. A partir do versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava
se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus lhes abriu entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. E aí ele fala, assim está escrito, que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Versículo 49, vamos ler juntos. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, aqui do alto sejais revestidos de poder. Então nós temos a missão, nós temos os trabalhadores da missão, nós temos aquele que é responsável para frutificar o trabalho que nós estamos realizando. Mas em terceiro lugar, os recursos. Primeiro, recurso do alto. O Espírito Santo, sejais revestidos de poder. Poder para quê? Para ser. Atos 1:8, eu já preguei aqui semana retrasada, sei lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até o quê? Os confins da terra. Nós recebemos o poder de Deus. Ele nos envia, mas Ele vai conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você está chateado que eu estou falando essas coisas, tá? Estou vendo a cara de vocês aqui. Mas há determinadas coisas que a gente precisa lembrar. Para que essa igreja existe? Essa semana alguém perguntou: pastor, para que a igreja vai estar apoiando a escola? E todo mundo aqui precisa saber sobre a escola. A escola não está diretamente ligada à igreja no sentido de administração. Assim como a TV, assim como a editora, todos se sustentam. A escola também tem que ser autossustentável. E eu não me envolvi para ser o diretor, porque eu não sei se sabia, mas eu sou pedagogo. Eu tenho um curso de pedagogia com especialização em administração escolar. Vocês não acreditam, não, né? Mas eu estudei na FACHO, Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Mas a filosofia reformada, quem foi que inventou a escola pública? Quem foi? Foi Lutero. Foi Lutero. Então, por que existe o Mackenzie? Por que os americanos criaram o Mackenzie? Porque formar as novas gerações, eu não vou estar aqui para ver, mas a USP vai mudar de lado, vai vir para cá. Eu espero que os meus descendentes criem aqui uma grande universidade e que os nossos filhos estudem em faculdades que reafirmam a fé, não questionam, com inteligência. Irmãos, o povo de Deus sempre esteve na vanguarda. Veja o prêmio Nobel. Veja quantos judeus ganharam. Eu estou dizendo isso porque nós não estamos aqui, o conselho, cada presbítero recebeu lá o contrato de comodato, no negócio da escola aí, fizemos, vamos apoiar. Não haverá transferência
de dinheiro, de recursos do caixa da igreja para a escola. A escola vai funcionar com recursos próprios. Agora, você também não pode me proibir, eu, pastor Arivaldi, de sair aí atrás de empresários, de pessoas, né? Nós já ganhamos a construção, uma família doou para nós. E eu me afastei da direção da escola, sabe por quê? Para você não vir pedir bolsa para mim e emprego. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta pedir bolsa e emprego para mim, que eu não vou dar. Estou fora. Eu sou pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros. Carrega essas ovelhas no pescoço aqui. Isso é muito importante. Veja lá em Filipenses, capítulo 4, que a igreja precisa de recursos para fazer a missão de Deus. Nós temos os trabalhadores, nós trabalhamos e sabemos que o crescimento vem de Deus, mas nós sabemos também que sem Jesus nada podemos o quê? Fazer. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Filipenses capítulo 4, por favor. Eu queria que você lesse. Versículo 14 e 15. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Ou seja, a única igreja que entendeu que tinha que sustentar missionário foi a igreja de Filipos. Agora veja o que Paulo diz. Versículo 19. Vamos lá, gente? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Ele não diz cada um dos vossos desejos. Ele disse o quê? Cada uma das vossas necessidades. Eu gosto disso. Minha é a prata e meu é o ouro. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, trazendo os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro. A obra missionária é feita pela igreja com os recursos de Deus, tanto o recurso espiritual como o recurso humano, os trabalhadores, mas quanto os recursos materiais, financeiros. Eu queria que você entendesse isso, ó. Nós somos uma igreja o quê? Enviada. Somos uma igreja missionária. Cada crente aqui é um trabalhador, é um missionário do rei. Todo mundo aqui tem que trabalhar para que Deus promova o quê? Crescimento. Veja, por favor, 1 Coríntios capítulo 3. Eu podia contar muitos testemunhos aqui de milagres que Deus tem feito na vida da igreja de Pinheiros, nessa questão da providência de Deus. Lembra-se que na tempestade, Jesus foi acudir os discípulos na quarta vigília da noite. Aqui é assim também. Eu até mandei uma mensagem sexta-feira que estava faltando 1 milhão para fechar o... Mas não é milho, espiga de milho não, é 1 milhão de reais mesmo. Porque todo esse trabalho, parte do que você viu aqui, é feito com os recursos de Deus colocados na igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9.
Volta para casa hoje entendendo o que é a igreja. Porque de Deus somos o quê? Lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. Duas figuras aí. A figura da lavoura, que a gente planta e colhe, e o edifício que está sendo o quê? Construído. Cada tijolo é cada vida que se converte, vai se edificando a igreja de Deus. E quem é que edifica a igreja de Deus? É Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Então, eu não sei se você é a favor 5x2, né, 4x3, como aquela deputada queria, 6x1. Mas nós somos trabalhadores do rei. Amém? Eu acordei isso com esse negócio hoje. Falei, eu vou para a igreja. Mas por que eu vou para a igreja? Porque eu sou peão. Sou trabalhador do rei. Então eu queria, daria para mudar o hino? 315. Vamos nós trabalhar. Vamos lá trabalhar. Eu nunca vi gente com burnout espiritual. Ah, pastor, estou esgotado espiritualmente. Você está esgotado fisicamente, porque você, a medida do ter nunca se enche para você. Você quer ter. E eu vou fazer seu enterro e não vai ter carrinho de mudança para a eternidade. Vai ficar tudo aqui. Vamos ficar de pé? Repete comigo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos uma igreja enviada. Nós estamos na roça. Vamos cantar esse hino. Vocês entenderam o recado ou não? Quem entendeu? Nós estamos aqui para trabalhar. Trabalhar. E tem um hino que diz: no trabalho do meu rei eu sou feliz. Servir ao Senhor com alegria. Contribua com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Hebreus 12, versículo 2. Vamos lá? Olhando firmemente para o autor, consumador, Jesus, em qual a troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Versículo 3, 12:3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não desmaiando. Vamos olhar para Jesus e pé na tábua. Vocês estão entendendo, né? Se você não quer trabalhar, procura outra igreja. Eu lhe dou a transferência na hora. Porque a igreja não é lugar de preguiçoso. Senhor Deus, nós te louvamos por esse privilégio de termos sido escolhidos para a tua missão. É o Senhor que faz a tua obra através de nós, apesar de nós. O fruto do penoso trabalho de Jesus já está garantido. Todos os eleitos já estão salvos. Jesus reina. Ele está conosco. Coloca na mente, no coração de cada irmão aqui da igreja de Pinheiros, que nós não estamos aqui para ser servido, mas para servir. Não a servir pessoas, mas servir ao Senhor. Foi o Senhor que nos contratou. Foi o Senhor que nos chamou. Muito obrigado a Deus pelo trabalho missionário da igreja.
por todas as frentes missionárias. Abençoe agora esse projeto da escola, que os irmãos estão tocando com tanto zelo, com tanto denodo. Que o Senhor possa usar esse braço missionário da igreja para abençoar muitas vidas e para contribuir com a formação de cidadãos celestiais que sirvam o mundo servindo ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Que o Senhor continue nos dando humildade, capacidade, intencionalidade, urgência, diligência, porque o Senhor vai voltar para nos buscar. Dá-nos um domingo de bênção na Tua presença. Abençoe todos os pontos de pregação que estão abertos agora, pregando a Tua palavra. Abençoe o nosso departamento infantil, o nosso departamento de escola dominical, que os professores sejam ungidos pelo Espírito Santo e estejam ensinando com fidelidade a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o carinho e o conforto do Espírito Santo estejam sobre cada um, sobre cada família, sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.